Olá, primeiro ano. Então, olha só, dando continuidade à nossa apostila, hoje nós vamos ver as aulas 27 e 28. Interpretação de texto no Enem e nos vestibulares, os distratores. Vamos lá, vamos ver quais são, o que são distratores. Distratores são elementos responsáveis por distrair a sua atenção e fazer com que você erre a questão, né? Basicamente é isso, tá? Então, normalmente, esses distratores, eles aparecem onde? Eles aparecem nas questões de múltipla escolha, os testes. E olha, aqui na apostila de vocês tem uma coisa bem interessante aqui para a gente observar, ó. O Enem classifica como distratores erros de interpretação usados para invalidar uma ou mais alternativas. O teste mais comum contém 5 alternativas, 4 com distratores e apenas uma correta. Então, assim, tem que prestar muita atenção, muita atenção, tá? E aí diz assim aqui também, olha, existem alguns procedimentos habituais de leitura que prejudicam a compreensão do texto e que frequentemente induzem ao erro, quer dizer o quê? Que faz com que você não perceba os distratores. Então, vamos ver quais são eles? A ilusão de facilidade baseia-se na impressão de que o fato de ser capaz de acompanhar o desenvolvimento do texto já é suficiente para responder às questões, e não é, né? A gente tem que analisar, então não às vezes parece muito fácil de entender e às vezes tem uma pegadinha ali no meio que você acaba errando a questão, tá? Leitura fragmentada é aquela ação que não se preocupa em apreender a correlação entre os dados do texto, quer dizer, você dá uma passada de olhos, isso não é legal. Desprezo pela intervenção do contexto consiste na depreensão de significados do texto sem levar em conta que fora do texto uma grande expressão pode ter o sentido oposto ao que adquire no contexto. Então, às vezes vocês sabem o significado de determinada expressão, mas lá naquele texto ele está sendo utilizado com outro significado, né? E aí o que acontece? Você não leva o contexto você não presta atenção no contexto, não leva em conta o contexto, e aí você erra a questão. Dedução não implicada. Consiste em fazer deduções que não estão necessariamente implicadas em dados fornecidos pelo texto. Acaba sendo quase a mesma coisa que esse de cima, tá? Então, assim, você acha que isso acontece assim? Então é assim que vai acontecer sempre. Não, não é. Olha o contexto. Generalização apressada, tipo de distorção que aplica ao todo uma propriedade que pertence à parte. Então, às vezes, um parágrafo está falando de uma coisa, mas assim, ele está introduzindo o assunto. E aí, depois, ele vai dar um desenvolvimento completamente o contrário no resto do texto, né? Aí você generaliza e erra a questão. Então, tem que prestar atenção no texto como um todo, tá? Falácia por erro de cálculo numérico. É a distorção interpretativa gerada por erros nas operações com números. Olha a matemática entrando aí. Gente, eu posso ter uma operação numérica dentro de um texto de geografia, de português, de história. Se você não prestar atenção como está sendo feito, você acha que aquilo só pode ser daquele jeito, na verdade, ele é apresentado de uma outra forma, aí você erra a questão, tá? Alterações das relações entre dados do texto. É o erro decorrente da disposição de enunciados em uma ordenação diferente da que ocorre no texto. Então, às vezes, ao mudar a ordem dos fatos, você altera o resultado deles. E às vezes você não percebe e fala, em vez de 2 é 3, em vez de ser o segundo aqui é o terceiro, então tá tudo certo. Às vezes não. Precisa prestar atenção, tá? Restrição indevida é o oposto da generalização. Consiste em aplicar apenas a uma parte o que se afirma sobre o todo. Né? Então, assim, na generalização você acha que você lê um pedacinho, você já sabe o resto do texto. E na restrição, você acha que aquele pedacinho, já que o texto todo está falando de, sei lá, de uma manifestação, sei lá. E aí tem um parágrafo que é usado para fazer uma questão que não fala sobre a manifestação. Então, você acha que porque o texto inteiro fala, então aquele pedaço vai falar também. Precisa tomar cuidado, tá?
E desprezo pelo texto do papel. Consiste em responder a questão sem confrontar as alternativas com o texto impresso na folha, e sim com a versão retida na mente. Então, assim, a gente não pode confiar muito na nossa mente, né? Então, seria interessante pegar as alternativas e ver onde elas se encaixam dentro do texto, tá bom? Porque às vezes não fazendo isso, você é induzido ao erro, tá? Então, agora façam os exercícios da apostila que eu reproduzi no Maestro. Eu reproduzi uma parte hoje, uma parte amanhã, tá? E bom trabalho, até a próxima. Um beijo.